Precisamos discutir projetos, Rômulus. Precisamos discutir projeto de país, Rômulus. Wellington, ainda mais quando a gente está sofrendo um ataque. É a hora da União Nacional, não tem aquela governo de salvação nacional, né? Quando, por exemplo, quando a Grã-Bretanha entrou na Segunda Guerra, formaram um governo, né, de salvação nacional, reunindo conservadores e trabalhistas. É evidente que parte do extrato político brasileiro é quinta coluna, é infiltrado, está aliado com eles, principalmente a direita, mas às vezes até algumas células na esquerda. Mas a gente tem que se reunir num esforço de salvação nacional com todo mundo disposto a um esforço de resistência diante desse ataque que já está muito avançado, Wellington. Então, assim, se a gente não acordar e fizer uma união, um último esforço para resistir e dar um basta, a nação brasileira, enquanto ente soberano, não subsistirá. Nós não teremos mais. Nós vamos ter o Brasil como um protetorado, de fato, não formalmente, mas de fato, plenamente integrado um projeto de desenvolvimento autônomo, que é o dos Estados Unidos, capitaneado pelos Estados Unidos, hemisférico, né, nas Américas. Então, assim, a hora é gravíssima. Quem não entendeu, e isso eu discutia isso em artigo que nós publicamos no fim de semana, 2, aliás, que há uma grave falha, deficiência analítica no Brasil, que é não em pessoas brilhantes como Gésia Souza, que a gente acabou de ver, que começou a sua exposição falando das condicionantes externas do golpe que o Brasil vive. Mas, em geral, há uma grave falha analítica no Brasil de desprezar a dimensão geopolítica dos acontecimentos locais. É evidente que há condicionantes locais que tornam o caso brasileiro particular e com diferenças, mas isso tem que ser integrado no framework, no quadro das disputas geopolíticas, porque é assim que se entende. O golpe que foi dado no Brasil, na sua dimensão internacional, como eu coloquei no artigo que eu publiquei ontem, a dimensão internacional do golpe, que é liderada pela finança internacional, que usa o seu braço armado, que é o Deep State americano, não foi dado por causa do Bolsa Família. Não foi dado por causa do Minha Casa Minha Vida. Não foi dado por causa do Luz para Todos. Não foi dada por causa da valorização do salário mínimo. Quem é contra essas coisas é a elite brasileira, que é escravocrata. A elite brasileira, assim, que não é civilizada, é contra essas não vou dizer ninharias, mas esse remediamento mínimo que tenta dar uma face menos desumana ao capitalismo brasileiro. Os governos capitaneados pelo PT nunca se aproximaram de tocar na estrutura do capitalismo brasileiro. Não, elas davam só uma amaciada para que a sua face fosse menos desumana. Mas aí a gente chega agora, qual foi o pecado do PT no governo, do presidente Lula, principalmente, que tornou ele um alvo para a finança internacional e para o Deep State americano? A mudança que ele ensaiou, começou no governo dele, da inserção do Brasil no mundo. Até ali o Brasil vinha aceleradamente se integrando como um protetorado, principalmente depois do governo Fernando Henrique, abdicou completamente de pensar assim estrategicamente, resolveu se integrar a um projeto de desenvolvimento outro, alheio, que era o dos Estados Unidos. Chegou o governo do PT, e aí na política externa altiva e ativa, capitaneada por Lula, mas que tinha como braço direito o chanceler Celso Amorim, o nosso querido comentarista, embaixador Samuel Pedro Guimarães e Marco Aurélio Garcia, mudou a inserção do Brasil no mundo. Então, foi se associar aos BRICS, esse foi o pecado. Criar a Unasul, criar a CELAC poucas pessoas conhecem, mas é uma OEA sem os Estados Unidos, sem o Canadá. Então, é só o pessoal que fala português e espanhol e as ilhas do Caribe. Algumas falam inglês e francês, mas só os periféricos, é só uma reunião da periferia. Então, eles promoveram a integração regional, que isso é importantíssimo. E por que os Estados Unidos é contra a integração regional? Porque no hemisfério, nas Américas, eles comem pelas beiradas. Então, a partir do momento que esse pessoal se agrupa, eles têm uma força, uma alavancagem maior diante do Império. Então, o Império não consegue impor as suas agendas como conversando individualmente com pequenos países, Uruguai, Equador, Costa Rica, tal. Não. Quando você forma um bloco, ainda mais com países grandes como Brasil, Argentina, México, fica muito mais difícil para o Império conseguir imprimir a sua agenda no conjunto hemisférico. Mas, no quadro geopolítico global, o pecado foi os BRICS. Os BRICS é uma revolução que poucas pessoas no Brasil, por essa deficiência de não considerar as condicionantes externas geopolíticas, não compreendem. Os BRICS não só foi a aproximação desses países, que são rivais estratégicos dos Estados Unidos, a Rússia, a China, mas também eles fundaram o Banco dos BRICS. Isso aí era uma ameaça à ordem econômica que vinha desde Bretton Woods. Eles formaram o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco dos BRICS. Isso daí é um rival para o Banco Mundial, financiando projetos de desenvolvimento pelo
pelo mundo. Eles fundaram o Fundo de Moedas, Divisas dos BRICS, que é para fazer resgate quando os países têm dificuldade de solvência em moeda estrangeira. Então, seria um rival também para o FMI. Eles fizeram um acordo, Wellington, isso é gravíssimo do ponto de vista dos americanos, para fazer comércio e investimento nas suas moedas locais, sem usar o dólar. Os americanos só sobrevivem porque eles imprimem um papelzinho verdinho e a gente acredita que aquilo vale. Então, a gente entrega as nossas mercadorias em troca de papel verdinho. A partir do momento que a gente fala, olha, não quero nem saber disso aí, não. A gente vai trocar aqui nos nossos... Isso é gravíssimo. A economia americana entra em colapso imediato. Se essa ideia se espalha, como, por exemplo, a Venezuela, que acabou de criar lá a sua criptomoeda, acho que é Petro, o nome é Petro, fundada no petróleo, isso é gravíssimo. Essa investida aumentada dos Estados Unidos contra a Venezuela mira isso. Porque se esse exemplo for seguido, a economia americana acaba imediatamente. Eles vivem desse poder de imprimir um papelzinho verde, vagabundo, e receber em troca as riquezas do mundo. Então, esse foi o problema. O pecado do presidente Lula e do PT foi mudar a inserção, dizer, olha, o Brasil não vai ser mais um anexo dos Estados Unidos, que vai se limitar a ter uma economia reprimarizada, voltar antes de Getúlio Vargas, antes de 1930, e ficar só exportando commodities. Não, a gente quer ter um projeto de desenvolvimento autônomo, com tecnologia autóctone. Então, a gente viu aí o Caça-FX, compartilhando a tecnologia com a Suécia, a tecnologia do pré-sal, a tecnologia do ciclo completo, domínio do ciclo completo do enriquecimento do urânio, com o ProSub, lá com o nosso querido Almirante Walton. Então, esse foi o pecado. Não é a elite transnacional, essa finança, e os Estados Unidos não tem nenhum problema com Bolsa Família. Isso são os escravocratas, os marinhos, essas pessoas que estão há 500 anos atrasadas. O problema, o pecado, tanto que o Wellington, que o Bolsa Família era elogiado pela The Economist, que é a Bíblia da finança. Eles elogiavam o programa. Então, assim, o problema, a gente tem que entender, a nossa batalha é de sobrevivência. A finança internacional e os Estados Unidos decretaram, o Brasil, agora é hora de matar, cortar a cabeça para que ele nunca mais possa se reerguer com um projeto autônomo de desenvolvimento e que coopere com esse esforço dos países emergentes, principalmente dos BRICS, de fazer um contraponto ao império. É isso que a gente tem que ver. E é por isso que a gente fala, Wellington, que o Duplo Expresso é Lula de A a Z. Não existe... Por que não existe plano B, gente? Isso é muito simples. Nunca essa finança internacional, ela nunca teve um problema pessoal com o Lula. Quem tem problema pessoal com o Lula é a elite brasileira, que é atrasada, que não aguenta ver uma pessoa que não obedece aos seus códigos, o Código da Educação Formal, dos Canudos, chegar e fazer um governo melhor do que os professores doutores que o antecederam faziam. Isso é um problema da elite, essa elite atrasada, escravocrata. Já passo para você. Mas a elite transnacional, não. Quando o Lula era presidente, chamavam ele para a reunião do G8, chamavam para a reunião do Fórum Econômico Mundial, aqui na Suíça, aqui do lado. Então, assim, ele era aceito. O problema do presidente Lula não foi essas políticas de remediação da injustiça brasileira, das desigualdades. O problema foi mudar a inserção do Brasil do mundo. Então, todo mundo que é partidário da inserção do Brasil soberano tem que estar junto com o Lula e com a sua candidatura, porque o problema não é pessoal. Eles não vão deixar chegar um plano B e levar adiante, por procuração, o programa do Brasil soberano, do presidente Lula. O problema não é com o Lula. O Lula eles conhecem, até sabem que é uma pessoa afável, que dá para conversar. O Obama falou que ele era o cara. O problema é com o que ele representa. Então, não faz nenhum sentido achar que, deixando o presidente Lula ser preso e entregando ele à própria sorte, que também é algo terrível, que eles vão deixar um plano B, caso esse plano B seja comprometido com a soberania, que isso prospere. Então não faz sentido não. A gente tem que usar o poder do presidente Lula, que é a liderança que ele tem, sua identificação com o povo, sua interlocução direta, sua legitimidade. Ele é a nossa única chance, Wellington. Eu vejo o presidente Lula como a nossa única chance, em 2018, de resistir a esse ataque que visa a destruir para sempre a soberania brasileira. Isso aí, Rômulo. Eu pedi a palavra, porque o tempo também já está estourado, né? Você completou muito, mas muito bem mesmo. Tudo que você falou, eu assino embaixo. Mas temos que lembrar que a ausência de uma democratização da comunicação social também contribui decisivamente para esse nível de desinformação e alienação de muitas pessoas no Brasil. Então, é uma pena que tantos brasileiros sequer tenham noção de que nós estamos hoje submetidos a uma invasão. O Brasil hoje está sob guerra, uma guerra silenciosa, uma guerra híbrida, onde células de diferentes instituições foram cooptadas e estão trabalhando para os interesses estrangeiros, em detrimento dos interesses
brasileiros. O Rômulo, é o seguinte, você sabe que a gente tem aqui a nossa contagem, como nós estamos aqui no ar, precisamos lembrar que faltam 74 dias para a destruição das provas da Odebrecht que inocentam Luiz Inácio Lula da Silva e que condenariam os verdadeiros corruptos no Brasil. Além disso, há 20 dias que o Duplo Expresso publicou um documento que confirma, comprova que Sérgio Moro e Lava Jato praticaram crimes e esse documento deveria ser utilizado para anular a Lava Jato e promover até, se a justiça brasileira se respeitasse, algumas ações mais duras contra os quadros envolvidos com esta operação que destruiu a indústria pesada brasileira, gerou uma massa de desempregados e está promovendo o desmonte da soberania nacional como um todo e do Estado social, escravizando o nosso povo. Inclusive, o Rio de Janeiro é o laboratório primeiro da Lava Jato com a destruição da indústria de petróleo e gás. Nunca vamos poder deixar de lembrar isso. A violência no Rio de Janeiro hoje é o principal fruto da Lava Jato. Então, Rômulus, além disso... Então, só para fechar essa questão que você estava falando, muito importante isso que você está dizendo, mas é o seguinte, vamos notar que a defesa do presidente Lula, nos últimos dias, entrou lá no TRF4, usando o documento, um vídeo do procurador lá dos Estados Unidos, geral, Kenneth Blanco, o subprocurador, alguém do Departamento de Justiça americano, falando da sua cooperação informal, ilegal, completamente ilegal, com os procuradores. Estão mostrando a contribuição americana, nesse documento agora audiovisual, para a Lava Jato. Ele menciona especificamente o caso do presidente Lula, a perseguição. Então, eu tenho esperança que, na esfera jurídica, assim como a defesa fez isso agora, que ela vá também apresente mais um recurso lá no TRF4 com esse documento que nós apresentamos, que é uma prova documental do crime de fraude processual do Sérgio Moro e dos procuradores, que justificariam, em tese, caso a justiça não estivesse comprometida com a Lava Jato, até mesmo a prisão cautelar imediata do Sérgio Moro. Mas a gente sabe que não temos esperança, já que aquele TRF4 vai acolher o recurso que a defesa do presidente Lula, o competente Cristiano Zanin, apresentou nessa semana, e nem que vá acolher um futuro baseado no documento que nós trouxemos. Então, o uso desse documento, assim como o uso da informação que você deu, de que faltam 74 dias para a destruição definitiva das provas de inocência do Lula, ele se destina muito mais ao uso político-administrativo por parlamentares do que pelo uso jurídico pelo advogado, porque o judiciário está comprometido. Perdeu de 3-0 no TRF4, perdeu de 5-0 no STJ, e no STF, a mulher lá, a Carmen Lúcia, se recusa até a pautar a coisa. Então, não é dali que vai sair. Se vai sair alguma coisa, é do uso político-administrativo com quem foi eleito e tem prerrogativa para isso. Então, os parlamentares pegaram essa informação, o documento do Duplo Expresso, e a informação de que em 74 dias a migração dos servidores da Odebrecht vai estar completada, e com isso vai se destruir as provas, e exigir providências. Não foram lá essa semana no STF? Voltem ao STF para falar disso. Vão à PGR, eles têm a prerrogativa de fazer um requerimento, e a PGR, a procuradora, ela é obrigada a responder. Então, a gente está fazendo o nosso máximo. Aqui, trabalhamos fim de semana, você publicou artigo, eu publiquei artigo, fomos atrás desse documento, estava atrás 3 meses atrás desse documento. Vamos lá no Ministério da Justiça, por exemplo, houve parlamentares que colocaram em dúvida o documento, falando que precisa de perícia. Não precisa de perícia, não. Exerçam na plenitude de seus mandatos, vão até o Ministério da Justiça e peçam um original, se há alguma dúvida. Então, esse álibi também não subsiste para quem é minimamente inteligente. Então, arranjem o melhor para inação, para não usarem na plenitude os seus mandatos na defesa do presidente Lula. Vamos ter que arranjar uma desculpa melhor, porque acho que vocês trouxeram até agora, nós aqui da comunidade Duplo Expresso conseguimos destruir com alguma facilidade. Nós todos queremos a defesa plena do presidente Lula, porque queremos que ele seja o candidato de A a Z, como diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e como diz a Executiva Nacional, que lançou uma nova nota lá essa semana lá em Salvador, reafirmando o compromisso inarredável do PT com a candidatura de Lula. Então, Wellington, eu queria deixar, só para me despedir, o convite a quem está nos vendo, nós estamos com uma grande audiência, que leiam os artigos que nós dois publicamos por esses dias. Você colocou um muito importante que chama A Semana Errada para Morrer. Porque você não sabe quem é Paulo Sérgio Almeida Nascimento. Você trata,
estragar um pouquinho o suspense, do quilombola, lá da Amazônia, que tinha denunciado o vazamento de substâncias de poluentes da mineradora e petrolífera também, Wellington. A Hydro também tem participação no petróleo. Norueguesa, lá na Amazônia, tem um projeto de mineração e estava vazando nos rios poluentes. O cara denunciou, ele foi morto. A gente voltou aos anos 80, nem Chico Mendes. E você, como ele morreu nessa semana, primeiro que não é interessante, porque, diferentemente do outro caso gravíssimo, que foi o atentado, assim deve ser caracterizado, o atentado contra Marielle com finalidades políticas, diferentemente dele, a denúncia lá do quilombola que foi morto, ela toca diretamente a questão internacional, a questão geopolítica. A mineradora vindo do centro do capitalismo, explorando as nossas riquezas e destruindo o meio ambiente. Agora, a questão da Marielle, como diretamente parece um conflito interno, aí não tem problema em a Globo noticiar. A Globo noticia. Aliás, a Globo quer se apropriar da Marielle. A Marielle, agora, segundo a Globo, é quase, né, era uma liderança política apoiada pela Globo, praticamente, né, pelo que a gente tem visto aí. Estão tentando, de uma maneira canalha, se apropriar da Marielle. Mas a questão desse quilombola é por isso que você não sabe quem ele é. Não vai sair nenhum periódico da grande imprensa. Então, você dependeu do Bento Calazans, que mora na Suécia, de falar que você não sabe quem é Paulo Sérgio Almeida Nascimento. Então, recomendo a todos que vão lá ler, prestem homenagem a mais esse mártir da democracia e da soberania brasileira, das forças populares, porque ele era um líder quilombola, denunciando que estava vindo o pessoal da Noruega destruir a Amazônia, o lugar dele, dos ribeirinhos ali. Então vamos todos prestigiar mais um martírio de outro herói brasileiro. E aí eu queria deixar também, sem muito cabotilismo, o pedido de que as pessoas fossem ler também os dois artigos que eu publiquei, um ontem, chamado Rei Posto, Rei Morto, ou Sai Candidato, ou Lula já era, e também o Brasil, falando que a última cartada do presidente Lula é a manutenção da candidatura dele até as últimas consequências, como disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, porque isso levaria a um impasse institucional. Então, não há como consolidar a agenda do golpe com essa ameaça de que o governo que entrar seguirá sendo ilegítimo. Então, é a última cartada, não só que o Lula tem para usar em sua defesa individual, mas também de todo mundo que se opõe ao golpe que quer destruir a soberania brasileira. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos todos, queiramos ou não, no mesmo barco do Lula. Então, até por egoísmo, a gente deve apoiar o Lula até o fim. Até pensando na gente, a gente tem que apoiar o Lula até o fim. E aí, um que eu publiquei pouco antes da gente entrar no ar, que é uma sequência, na verdade, desse que chama Lula, candidato, sim ou sim. O inadiável enfrentamento do golpe do judiciário. E eu falo, tem muita gente no PT que acha assim, uma ala do PT que acha, não vamos bater de frente, vamos dar a cabeça do Lula, porque aí o pessoal vai deixar a gente lançar o plano B, e aí o plano B entra e aí faz o que a gente quer, ou até entra lá e promove a aprovação de uma anistia no Congresso ao presidente Lula. Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, isso desafia a lógica mais elementar. O problema, como eu falei, não é pessoal com o presidente Lula, é o programa dele. Então, não há como conceber que a finança internacional dos Estados Unidos fizeram todo esse esforço de atropelar a soberania brasileira e o judiciário de atropelar as leis e a Constituição para impedir a pessoa do Lula, para permitir que o projeto dele prossiga e o golpe seja revertido. Não faz nenhum sentido. Então, a única possibilidade do PT sobreviver é usando o seu maior ativo, que é o presidente Lula, que está liderando as pesquisas, que tem a interlocução direta com o pobre, o único que consegue furar bloqueio midiático. Então, vocês têm que entender, não há possibilidade de sobrevivência do PT e do Brasil, grosso modo, Brasil soberano, ao menos, com o presidente Lula sucumbindo. As pessoas têm que entender isso. A gente, Wellington, não diz que é Lula de A a Z por culto à personalidade, por idolatria ao Lula. Não, é porque a gente entende que o Brasil, a única chance do Brasil sobreviver a esse ataque estrangeiro é com o presidente Lula. Nós estamos na mesma canoa dele. Se ele cair, cairemos todos. É isso. Ô, Rômulo, nem precisa falar. Isso é a nossa bandeira, Lula de A a Z, e aí nem se discute isso, não é, Rômulo? Obrigado por hoje. Amanhã, às 6 da manhã de Brasília, temos mais um encontro marcado com o Duplo Expresso. Boa noite e até lá. Grande abraço, Rômulus. Então, só para fechar a participação, a gente amosca na sopa. 74 dias para a destruição das provas de inocência do presidente Lula, 20 dias da publicação da prova documental de crime de Sérgio Moro. Como eu falei, quem tem que fazer uso disso são parlamentares provocando a Procuradora-Geral da República. Recado dado, Rômulus. Vamos repetir isso à exaustão, tá bom? É importante. Um grande abraço para você, boa noite e até amanhã às 6 da manhã.